Coloco no caderninho de vocês, então, ideias centrais da teoria política. Podem anotar algumas palavras, algumas ideias. Sempre é bom, né, fazer essa questão mais visual das ideias, né, para depois a gente ter um ponto para a gente começar a fazer as leituras. A proposta de hoje, então, é a gente também gravar essas ideias para uma futura postagem. Tudo bom, querido? Uma postagem também no YouTube, né, para vocês também terem acesso às principais ideias do nosso canal. Então, eu vou mostrar para vocês as ideias que nós vamos discorrer, que na verdade, então, é um pouquinho uma profundidade daquilo que nós já, umas ideias gerais daquilo que nós já discutimos, os pontos principais. Nós começamos com a definição do que é política, depois passamos aquele debate, na verdade, a proximidade e a interlocução entre a filosofia e a ciência política, até que ponto a gente pode separar ambas, né? Até que ponto elas não caminham de uma forma até conjunta, né? Não se pode fazer ciência política também sem uma racionalidade filosófica, e também não podemos fazer uma mera racionalidade filosófica sem partir de dados também concretos da política. Então, no meu ponto de vista, eu acho que a filosofia política e a ciência política, elas têm mais proximidades propriamente dita do que propriamente questões que afastam, né? Falamos muito também sobre a obra de Platão. Eu acho que é uma obra muito importante, a República, e nós percebemos que a República não é uma ideia assim de um fato concreto que ocorreu na história, de um Estado, na verdade, uma experiência de Estado. Não, acho que não é essa a ideia de Platão. A minha ideia clareou bastante depois que eu li a obra do Werner Jäger, aquela paideia, que ele trata como a obra de Platão no aspecto mais que uma formação de um homem, a formação de um homem virtuoso, que ele chama de Kalos, Kagatos, que é o homem bom e belo. Teria capacidade de administrar esse Estado. Então, é uma obra utópica, é uma obra filosófica, uma obra de cunho idealista. Não ocorreu em nenhum lugar do mundo essas experiências desse Estado, mas foi uma tentativa de um filósofo imaginar o quê? A república ideal, o Estado ideal. Então nós vamos frisar alguns pontos aí. Eu gostaria de discutir com vocês também uma obra bem rapidamente que nós não discutimos, que é o Banquete do Platão, que faz uma discussão bem legal. Não sei se vocês já leram. O Banquete é uma discussão sobre o amor, é uma discussão filosófica, que Platão e os seus interlocutores, na verdade, que você sabe que Platão, ele coloca sempre vozes nos seus oponentes, né? Ele tem essa genialidade, ele coloca argumentos nos políticos da época, nos médicos, nos poetas, e depois ele chama sempre o Sócrates para combater. A última palavra sempre é do Sócrates, e aqui a gente não sabe até que ponto, né, Tiago, é Sócrates que está falando ou é Platão que está falando, né? Mas ele se utiliza do argumento. Então, é uma discussão muito legal. O Banquete, discutindo questões assim, como é que cada um entende o amor, que eu vou rapidamente explicar. Quem sabe vocês já leram a obra, ou se não leram, fica uma dica assim para o futuro. É uma discussão bem legal. Em Aristóteles nós temos a política como o fim último, na verdade, da felicidade. Todo homem busca a felicidade, e a felicidade se realiza na polis, né? A política, então, é aquilo que o homem desenvolve, aquilo que ele tem de mais característica de sua excelência, na verdade, né? Aquele conceito que ele chama um homem eudaimônico, um homem feliz, se realiza na polis. Algumas ideias também sobre Aristóteles. Esquecemos também de passar, que eu gostaria de frisar hoje muito rapidamente, quem sabe em 5 ou 7 minutos,
a contribuição da política das escolas helênicas, que a gente dá para frisar sim nas aulas. Tem os estoicos, os cínicos, os epicuristas e os céticos. Na verdade, são 4 escolas muito importantes já no período de declínio desse império grego, no período chamado helênico. Helenismo significa a internacionalização dessa cultura grega que vai para o Império Macedônico, depois vai para o Império Romano e acaba dominando todo o mundo, né? E nós, inclusive, hoje, passados 2.500 anos, somos, de uma certa forma, herdeiros da cultura greco-romana, judaico-cristã, por que não dizer, e até hoje nosso protótipo de filosofia, de beleza, de política, de democracia, de direito, tem sim uma herança greco-romana até os nossos dias. Então, claro, tivemos aqui, não são escolas especificamente assim, tipo a platônica, a academia, nem a escola de Aristóteles. O que mais se aproxima de 2 escolas assim que tinham reuniões específicas para debater filosoficamente era o estoicismo, que a própria palavra que nós vamos ver vem de stoa poikile. Eram pensadores que se reuniam no pórtico da cidade para discutir filosofia. É como se nós fôssemos lá no pórtico da universidade todas as tardes ou todas as manhãs, nos reuníssemos para debater filosofia. Então era um grupo mais coeso, e também os epicuristas eram, inclusive Epicuro alugou uma casa e tinha mulheres pensadoras também, que se chamava reunião de amigos, né, para discutir filosofia. Então, epicurismo e estoicismo são 2 escolas mais organizadas. Mas os céticos e os cínicos, já vamos dizer assim, que são agrupamentos de um pensamento mais diversificado e que não conseguem se agrupar fisicamente e formar uma escola, mas são importantes também. É mais uma mentalidade com alguns representantes que fazem parte dessas escolas. E também temos uma 5ª escola, a chamada Cirenaicos, né, de um fulano de Cirene, lá de uma cidade, que, contrariamente aos epicuristas, eles pregam realmente o prazer hedonista. Hedoné do grego significa prazer, assim, o prazer do corpo mesmo, do sexo, do prazer, da gula, da fome. Mas os epicuristas, como nós vamos ver aqui, não tem nada a ver com esse tipo de prazer que nós imaginamos, que muitas vezes a gente tem uma compreensão até errada, por tipo assim, vinho epicuro, motel epicuro. Não é esse tipo de prazer que eles é exatamente. A gente vê propagandas até assim de bebidas, de coisas com essa conotação de prazer, mas não é o que realmente os epicuristas vão ensinar. Bom, depois das escolas helênicas, nós temos uma outra forma de pensamento, que é o pensamento político medieval. Claro que aqui nós poderíamos entrar no Cícero, nós poderíamos entrar no Políbio, que são aí dentro do Império Romano, que são pensadores importantes, mas pela limitação também da política 1, me parece que eles não ocupam um espaço primordial no debate, mas poderíamos, né, debater pacificamente ali, debater Políbio, debater Cícero, debater Santo Agostinho, que faz parte dessa transição desse homem antigo romano por até os 30 anos da sua vida, que depois, imbuído de diversas escolas filosóficas, como os maniqueístas, como o neoplatonismo, ele se encontra na filosofia cristã, e aí vem a sua conversão, e ele estrutura a obra Cidade de Deus, Cidade dos Homens, fazendo uma discussão teórica das bases do cristianismo para todo o Ocidente, que vai perdurar 1000 anos, esse período medieval, e por que não dizer essa cultura que está muito presente ainda nos nossos dias, né? Então é um pensador bastante importante. E depois, passando pela Idade Média, nós chegamos no Renascimento, nós chegamos num período
em que a história se transforma, as transformações científicas, as navegações, as formações dos estados nacionais, a passagem do feudalismo para o mercantilismo, muda o cenário então europeu, um cenário até então, as pessoas, os historiadores, eu não gosto muito desse conceito do obscurantismo medieval, porque na Idade Média houve muita riqueza também, muita criação, muita pesquisa, mas ligados, claro, à dimensão da igreja, da religião. Nós temos duas escolas filosóficas muito importantes desse período, que a primeira delas é a patrística, né, protagonizadas pelos santos padres da igreja, Santo Ambrósio e principalmente Santo Agostinho, e mais tarde, no ano 1100, se eu não me engano, como é que eu me esqueço aí, temos a escolástica, né? Ou antes um pouco, de Santo Tomás de Aquino. São escolas filosóficas que tentam de uma forma racional explicar a fé. O uso racional para explicar a crença numa religião. Então, essas duas escolas são importantes também, que poderíamos discutir na Política 1, assim, esses autores também com maior profundidade, mas o tempo também é bastante exímio para a gente aprofundar cada um deles. Então nós deixamos um pouco essa Idade Média e vamos para o Renascimento. E no Renascimento nós temos a participação de um grande pensador chamado Nicolau Maquiavel, que vocês apresentaram tão bem aqui. E eu também, para fazer essa síntese aqui, consegui assim ler um pouco os trabalhos de vocês e sintetizar um pouco as ideias principais. E depois do Maquiavel com a obra O Príncipe, nós poderíamos discutir aqui, né, Ricardo e Anderson, o Baudin, o Bossuet, que são dois teóricos também que justificam teoricamente o direito divino dos reis governarem, né, no início aí da modernidade. Mas, por limitação também de tempo, a gente cita que existiu também teóricos mais absolutistas, né, que defendem que o rei tem esse direito divino de governar. Diferentemente do rei, que também tem o direito divino de governar medieval, mas esse rei moderno já é amparado pela população, faz parte já de um consenso maior, né? Então, depois de Maquiavel, nós temos a excelente contribuição do Thomas Hobbes, que é muito importante para a teoria política, que justificam racionalmente a existência, né, de um Estado, a necessidade do Estado para frear o ímpeto, para frear o desejo do ser humano, desejo de poder, na verdade, que está, na verdade, na natureza e que vai competir entre si. Então nós precisamos, segundo a racionalidade hobbesiana, a necessidade de um Estado leviatã para poder frear o lobo que existe dentro de cada um de nós. Bom, a contribuição de Locke é muito mais liberal no aspecto, sim, da defesa da racionalidade liberal, da propriedade privada, dos direitos naturais, direito à vida, liberdade, propriedade, que ele usa a racionalidade para explicar. E a contribuição, por que não dizer também, do Barão de Montesquieu, que nós vamos aprofundar um pouquinho na aula que vem, principalmente a tese do, se eu não me engano, é o livro 11, né? Ou 9. 11, né? Que é a separação dos poderes, né? Que é uma coisa que não aconteceu no passado. Ela é tão presente em todas as democracias modernas que estamos vivendo hoje essa discussão e eu digo assim, é um pilar fundamental para as instituições democráticas, não é verdade? A separação dos poderes com a sua autonomia, com a sua liberdade, com a sua fiscalização entre si, o seu respeito às normas democráticas, né? Poderíamos até fazer uma discussão aqui, mas não é o caso. Se o nosso STF tem vícios? Tem vícios. Se nós gastamos milhões agora para escolher um cardápio da lagosta, né? Mas pior seria o fechamento do Congresso Nacional, né? Tem vícios, tem erros, mas não existe uma democracia sem o Supremo Tribunal, sem o Congresso Nacional, sem as instituições funcionando, sem uma mídia livre, sem a participação, sem eleições,
como diz Thomas Hobbes, foi uma luta tremenda para a gente chegar nesse ponto das instituições funcionarem, né? Como diz Robert Dahl também, as poliarquias, a participação das democracias, né? Das instituições, é ótimo. Procuramos manter as instituições e, por que não dizer, aprimorar essas instituições, aprimorar a participação, aprimorar os partidos políticos, aprimorar o nosso judiciário, o nosso executivo, né, com mais transparente, e o nosso legislativo melhor ainda, né? Eu particularmente defendo essa ideia, graças a um teórico, né, o Charles Louis de Secondat, o Barão de Montesquieu, Separação dos Poderes, O Espírito das Leis, livro fantástico, substancial também, né? Substancialzinho, grande. Confesso para vocês que eu li o capítulo 11, assim, alguma coisa a mais, mas não tenho leitura muito do Montesquieu, é um autor ainda a ser estudado. Rousseau também é contribuição, e a sua legitimação do Estado pela vontade geral, né? E o Rousseau, diferentemente de Locke, e muito mais diferente ainda de Hobbes, acredita que o ser humano já tem uma propensão a uma saúde, a uma certa felicidade no estado da natureza, mas ele tem que reafirmar essa felicidade a partir da vontade geral, da participação do Estado. E esse Estado é um Estado democrático, que faz parte da participação de todos. Poderíamos depois ainda avançar na discussão entre Marx e Engels, o Estado como instrumento de classe, ainda poderíamos discutir isso. Poderíamos discutir um outro ponto daqui que nós vamos aprofundar, se der tempo, a questão do debate da democracia, da participação, da democracia, da chamada teoria democrática contemporânea, que tem várias correntes, as correntes pluralistas, a corrente participativa e a corrente da teoria das elites também, que diferentes autores entendem mais no final do século XIX e o início do século XX, uma diferença nas democracias, né? Tem gente que acredita que a democracia vem, como Carol Plattman, da participação efetiva dos cidadãos na universidade, na indústria, na fábrica, e tem os mais elitistas como Schumpeter, como Roberto Sartori, e quem mais, Max Weber, né, que já, ou ainda antes do Max Weber, aquele que tu gosta, o autor, o Ortega y Gasset, já é um princípio já de uma teoria das elites, em que fazem parte das tomadas das decisões de um certo grupo, né, que tem consciência, que tem uma certa competência e tem, na verdade, algumas características de poder tomar decisões políticas. Então, o debate da democracia é muito, muito forte, assim, no início do século passado, tá? Então, se é com a paciência de vocês também, vocês podem anotar algumas ideias, e aí depois eu vou explicar ponto por ponto, e depois a gente abre para um debate que se vocês gostariam de questionar, aprofundar também, ou também no decorrer das aulas, da explanação aqui, vocês podem ficar bastante também participativos, né? E perfeito? Pode ser? Então tá. Então eu começo discutindo o que é propriamente o conceito etimológico de política, que talvez nos interesse aqui. E quando a gente fala em política, pela etimologia, vocês vão perceber que é uma etimologia grega, que é criada em 2400 anos, no mínimo, antes ainda, 400 anos antes da nossa era. E eu sempre cito, talvez, para a gente conhecer um pouquinho essa tradição grega, eu cito aqui um comentador que já começa a explicar a civilização grega, e começa pelo pensamento mitológico, para depois pensar a filosofia e também pensar a política, que é o Joseph Campbell. Acho que o Campbell é um grande estudioso da mitologia mundial, que vai se deter especificamente
também na mitologia grega. E olha, todas as obras do Jean-Pierre Vernant, a obra que a gente pegar desse autor sobre a questão do mito, da religião, do pensamento grego, a gente está em casa. Para mim, especificamente, o Vernant é o mais importante dos pensadores da antiguidade. Claro, poderíamos pegar a cidade grega do Gustav Glotz, também uma referência importantíssima. Poderíamos pegar a cidade antiga, na verdade, do Faustel de Coulanges. É uma obra fantástica, eu gosto muito. E, claro, a Dicionário de Política do Norberto Bobbio, eu acho que é uma referência para todo politólogo que entende os vários conceitos. Tem duas aqui versões, tem uma versão mais substancial, que é a mesma, na verdade, mas a publicação dela é maior. O Dicionário da Política é bom, mas não é difícil um pouco de manusear ele pela extensãozinha, né? Ele acaba despencando, mas tem também esse Dicionário da Política aqui como é que se diz assim, na internet, como é que se chama assim, em PDF, mas em domínio público. Domínio público significa que todo mundo pode baixar e pode utilizar o dicionário do Bobbio, que eu gosto muito do Bobbio. É um excelente, assim, comentador. E, claro, essa obra, a Teoria da Política, do Bobbio também, ele fala mais da filosofia política. Então, também é uma obra que vocês devem ter, claro, ali na mini bibliotequinha de que cada um vai construindo, né, durante a vida. Tem obras essenciais, assim, que a gente vai lendo e está ali sempre à altura, é a obra do Bobbio. Perfeito? Então, esses autores, eles colocam assim que a política, pela sua etimologia, é grega e ela advém da palavra polis. Então, isso aí já é de um consenso entre nós, que polis é essa má tradução que nós traduzimos como cidade e estado. Eu sempre gosto da tradução que os autores colocam como comunidade. Então, essa polis é uma comunidade de pessoas, diz o Faustel de Coulanges, da urbis, né? Urbano também vem de urbis, um certo tipo de comunidade, 100 mil pessoas, e teve até cidades e estados mais importantes, como Atenas e Espartas, que tiveram 180 a 200 mil pessoas, né, vivendo. Esse homem grego, que era no início lá, há 800 anos, essencialmente agrário, e acaba se unificando, formando essas polis. E ali, da polis que formam a política, que é esse bem comum, esse interesse pelos bens de todos, por isso que essa palavra aqui nós temos que anotar. Política, pela etimologia, é sempre a defesa, a preocupação pelo bem público, o bem comum. Se hoje há um sentido equivocado da política, como mais uma certa politicagem, é equivocado. A política sempre é um entendimento grego para tomada de decisões, para melhorar a cidade, dos assuntos públicos, aqueles que se envolvem, né? E Platão depois vai trabalhar, acho que é Platão, ou Aristóteles, que dizem que aqueles que não participam do bem público, aqueles que se preocupam com os afazeres domésticos, serão os idiotés. Idiotés, mal traduzido para nós hoje, seriam os idiotas. Os idiotas seriam aqueles que não têm uma preocupação cívica. Aqui, espírito cívico, né? Espírito cívico é aquela pessoa que tem um interesse comunitário. O espírito cívico é o contraposto do Sérgio Buarque de Holanda, naquele clássico que ele escreve, do Homem Cordial. O Homem Cordial de Sérgio Buarque de Holanda é aquele que se aproxima pela cordes do coração, pelos interesses. O homem cordial não é o homem educado, polido, que nós entendemos. Não, o homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda é aquele que se aproxima do outro para tirar proveito de um terceiro. Então, são corporações que se unem para tirar proveito. São empresários que se unem para tirar proveito. E um teórico chamado Banfield chama isso de familismo amoral.
familismo amoral. É o contraponto desse espírito cívico. Espírito cívico é o homem integrado na sociedade, é o homem que não é idiota, é o homem que respeita, que participa, que interage no espírito cívico. Perfeito? Então, é esse político. Então, a política ele designa o campo da atividade humana que se refere sempre à cidade, se refere sempre ao Estado, se refere sempre a como administrar o conjunto de cidadãos. Então, a política está ligada a isso. Quando Aristóteles definiu o homem como um animal político, é porque, na sua concepção, a própria razão é essencialmente política. Então, eu acho que essa frase é muito conhecida nossa na política, que é uma definição aristotélica, que o homem é, por natureza, um zoon politikon. O homem é, por natureza, um animal racional, vive em comunidades, né? Mas ele diz assim como as formigas e as abelhas, mas temos uma diferenciação, temos a racionalidade, temos a criação do conhecimento, da transmissão do conhecimento, nós temos o senso ético, estético, o sentimento moral, nós temos a construção do belo, da poesia, da música, o que caracteriza, e mais, diz ele, participarmos da polis, das decisões políticas, nas deliberações políticas. Tomamos decisões. Nenhum animal consegue tomar decisões racionalmente, né? Tomar decisão. Então, tomamos decisões, automaticamente somos seres racionais e somos seres gregários. Vivemos em sociedade. Precisamos, ninguém de nós é uma ilha que vive de uma forma totalmente isolada. Precisamos sim da família, precisamos da comunidade, precisamos para poder viver e viver bem, né? Então, é uma característica muito legal. Então, outra ideia que esses autores colocam nos livros que eu coloquei aqui, que a política está ligada à palavra poder. Sempre. O Bobbio vai fazer uma diferenciação assim. Tem 3 tipos de poderes, né? Tem o poder político, o poder econômico e o poder ideológico. O poder político seria aqueles que detêm o controle do mando, né? Mandar e outros obedecem. O poder econômico são os donos dos meios de produção, né? Donos da riqueza, e aqueles que nada têm, a força de trabalho apenas. E o poder ideológico, diz o Bobbio, são aqueles que controlam, na verdade, os aparelhos ideológicos para manter, desde a família, a escola, a universidade, os meios de comunicação, as igrejas, os sindicatos, os tribunais, e que depois veio um teórico mais contemporâneo, neomarxista, chamado Louis Althusser, que tem aquela obra bem famosa também, Os Aparelhos Ideológicos do Estado, né, que aprofunda um pouquinho mais essa ideia, né? Então, na verdade, são 3 tipos de poderes que nós temos aí. Quem não tem poder político acaba obedecendo, quem não tem poder econômico acaba servindo apenas como trabalho, quem não tem poder ideológico, né, acaba formando. A poder ideológico, a gente poderia falar muito aqui sobre aquela questão da persuasão, né? O poder ideológico é a persuasão, é a chamada cantada, né? Que você vai argumentando e vai lançando sementes ideológicas na mente das pessoas, né? A partir do pai, da mãe, do professor, para formar um tipo de mentalidade, né? Então, se isso não é uma questão de certo ou errado, é uma questão que a gente é formado, né? Por várias ideias. E depois nós temos, eu até esqueci de botar a fotinha aqui, mas você certamente conhece essa obra do Max Weber, né? Que é a Ciência e Política, 2 vocações, que ele trabalha esse conceito de como se legitima o poder. Lembram? Através de 3 maneiras, né? Através de um poder tradicional, um poder racional, legal, e de um poder carismático, né? Sempre foi assim, a tradição assim manda, os donos das terras sempre comandaram, então, portanto, nós não temos como nos contrapor, vamos aceitar, de uma forma também bastante
racional legal, isso está escrito nas cartas, nas constituições, nas leis, que assim devemos proceder, e também aqueles que se utilizam também de uma voz profética, de uma voz persuasiva, né, de um cunho quase, de um carisma, né, de um salvador, um aspecto messiânico, do messianismo, né, ou do sebastianismo. Diz que São Sebastião era um rei português, muito jovem, né, que estava combatendo, e no meio do combate com os inimigos, disse ele que teve uma inspiração divina, e mandou as tropas pararem, que ele estava tendo uma visão. Só que ele teve um detalhe, ele esqueceu de avisar a tropa inimiga. Foram totalmente destruídos, e até hoje o povo português acredita que o sebastianismo, o São Sebastião, irá voltar, irá ressurgir para salvar, né? Então, por isso o conceito de sebastianismo vem de São Sebastião, assim, messianismo, a figura do Messias, o enviado. Então, é muito enviado do Pai para salvar, né? Salvar a humanidade. O Salvador da Pátria, né? Que nós sempre esperamos. Eu acho que o Salvador da Pátria é sempre aquele que, pela nossa incapacidade de gerenciar a política do povo, nós sempre acreditamos que alguém poderá nos salvar, alguém vai nos redimir, alguém vai nos levar a um outro patamar, né? Então é um grande erro que nós cometemos. Então, acho que o Weber contribui muito com essa temática dessa obra, né? E então, para terminar esse primeiro ponto, eu acho que a política, ela trata dessas supremas finalidades da vida associada. O que vale a gente viver associadamente? Porque nós queremos uma vida boa, nós queremos viver bem, nós queremos uma vida com justiça. E por que não dizer, nós queremos uma vida feliz, estruturada a partir da política, a partir do Estado. Eu acredito nessa ideia. Somente a política nos salvou, nos trouxe a esse patamar, até que nós estamos hoje, e poderá nos salvar no aspecto do consenso, do abrir mão, muitas vezes, dos nossos interesses particulares para o interesse coletivo. Acho que a política tem uma grande contribuição para a humanidade. Não só, claro, a racionalidade, a cultura, assim como Dostoiévski falou aquela frase famosa, só, a beleza salvará a humanidade, né? Também a beleza salvará a humanidade, mas eu acredito que a razão, a poesia salvará a humanidade também, e por que não dizer, a política também vai ajudar, né? Chegamos até aqui e haveremos de continuar. Nós queremos viver uma vida feliz. E como a gente vive uma vida feliz? De uma forma associada, diz os pensadores, de uma forma a fazer política. Segundo a formação clássica de Platão, presente em seus textos, e também Aristóteles, a política é uma verdadeira filosofia do homem e das coisas humanas também. A política é uma verdadeira filosofia do homem e das coisas humanas. Aristóteles escreveu na Ética Nicômaco, no livro 10, e como tal, observa em si a ética. Aristóteles é bem interessante que ele trata a ética como uma questão particular, da boa conduta do homem bom e belo. E a política como bem público. Então, o aspecto particular e o aspecto público. A política é o homem que cuida do bem público e a ética cuida da questão dos valores da vida mais particulares. Os diálogos também da fase inicial do livro 1 da República, sobre as noções de bem, as noções de virtude, as noções de felicidade e de justiça, englobam a política, ora do período tardio, como o conceito de justa medida. São conceitos utilizados aí pelos pensadores que retratam muito bem essa dinâmica da política. Acho que até aqui não tem problema, né? É uma ideia que nós discutimos, alguma contribuição dos colegas sobre a política, sempre é bem-vinda, tá?
Se vocês não quiserem ser gravados, depois eu edito aqui, não tem problema nenhum. A palavra de vocês, né? Eu não vou passar sem autorização, mas se alguém quiser falar, pode falar. Tiago, pode falar. Depois eu filmo vocês também. Ok? Ponto número 1. Perfeito? Bom, o ponto número 2, das possíveis relações entre a filosofia política e a ciência política. Acho que está muito claro para nós a diferenciação e também, por que não dizer, até as proximidades que existem entre essas duas. Até que ponto uma pode viver sem a outra, né? Claro, com uma questão mais cronológica, a gente entende que a filosofia política, ou que nós chamamos também de teoria política, ela é bem antiga, e a filosofia política, ela nasce propriamente com os pensadores, com os filósofos, e todos eles, de uma certa forma, abordaram a dimensão da política. E a ciência política, como todas as ciências, elas são bastante recentes na história humana, né? A modernidade, ela trouxe junto com ela a separação do aspecto das ciências, das ciências mães, e nós temos a biologia, a física, a química, e mais especificamente nós temos as ciências sociais a partir do século XVIII, XIX, XX, né? E nós temos 3 áreas específicas dentro das ciências sociais. Todo mundo sabe que talvez a primeira delas seja a sociologia, né? Com os discursos de quem? Durkheim, Weber, Marx, por aí, né? E depois nós temos também a antropologia, excelente campo de pesquisa, importante, mas também temos a ciência política, talvez mais jovem, mais ainda imatura dentro das áreas da ciência, mas também uma contribuição importante. Então a filosofia política, nós temos aqui, que eu quis mostrar para vocês, 2 representantes, né? Que um representante seria o Platão, que seria mais um filósofo da política, e uma contribuição do Maquiavel, que seria mais um pensador que entende a política mais no seu sentido concreto, mais no seu sentido objetivo, né? Então a filosofia, na verdade, é a teoria da ótima república. Eu acho que essa palavra aqui ficou muito claro para a gente. É a ideia de uma ótima república, é a ideia de um ótimo Estado, é a ideia de uma ótima forma de governo. Existente onde? Não propriamente nessa realidade, é existente na mente dos pensadores, uma forma de uma idealização. A filosofia sempre é mais nesse sentido prescritiva, né? Se quisermos, com uma construção de um modelo ideal de Estado, fundado sobre alguns postulados éticos últimos, né? Todos eles, quem pensou, por exemplo, a República, como Platão, pensou como um postulado de uma vida boa, de uma vida perfeita, fundamentada, né? Nós temos Campanella, nós temos a Utopia do Thomas More, que é mais renascentista moderno, são todas obras, A Cidade do Sol, de Campanella, né? São obras utópicas, de uma realidade que não existe propriamente dita, mas existe sim no imaginário. Aqui podemos situar Platão, podemos situar Thomas More, podemos situar outros pensadores. Então, a pergunta última da filosofia política é sobre o fundamento último do poder, que permite sempre essa pergunta: afinal, a quem devo obedecer? Aliás, e por que devo obedecer? Quando nos referimos, por exemplo, à filosofia política moderna, nela estão incluídos escritores como Thomas Hobbes, como John Locke, como Rousseau, como Kant. O que fizeram esses pensadores? A palavra
A frase é uma só. Tentaram justificar racionalmente o Estado. Pensaram sobre o Estado. Qual seria o Estado ideal? Hobbesiano? Estado monarca. Qual seria o Estado racionalmente aceito e justificavelmente bom para Locke? Que tenha o legislativo, que tenha já a separação dos poderes, que defenda a propriedade racionalmente. Assim como nós, contemporaneamente, poderíamos pensar a política atual, o Estado atual, o que estamos visualizando, para onde estamos caminhando. É isso que fizeram esses pensadores. E que contribuição bonita que deram para a gente, porque ainda hoje, passado 4, 5 séculos, estamos lendo, estamos resumindo, estamos tentando entender a teoria política. Esse é o nosso caminho. É isso que faz o politicólogo. Ele tem que ter um arcabouço, ele tem que ter um aparato, ele tem que ter uma teorização para compreender a política atual, a partir daquilo que já passou. Porque a história, diz Maquiavel, num certo sentido é cíclica. Os problemas antigos, eles voltam. Porque a natureza humana não muda muito do que éramos antigamente, do que somos agora, e quem sabe daqui a milhares de anos, se ainda existirmos, talvez poderíamos ter os mesmos defeitos que atualmente temos. Então, a política na filosofia sempre é uma forma ideal, é justificar a política como ela deveria ser. E imaginamos um Estado, uma república perfeita, a partir dos pensadores. Bom, a ciência política é compreendida como estudo dos fenômenos políticos conduzidos com a metodologia da ciência empírica. Então é um método para você pesquisar os partidos políticos, o comportamento eleitoral, a migração partidária. É método, é pesquisa, é objetivos, é justificativas teóricas, que mais? É hipóteses a serem lançadas. E o nosso programa tem essa característica, né, Ricardo? Que não é o nosso programa parte do princípio de uma teorização dos nossos trabalhos finais, e por que não dizer também de um trabalho empírico, científico, analisando a questão religiosa, os partidos. Estou chutando aqui, analisando a questão do que das políticas públicas, análise mesmo, concreta, entrevistas, fichamentos, métodos quantitativos, qualitativos, tudo isso está muito claro na cabeça de vocês, né? Isso é ciência, é a comprovação de um resultado, pelo menos pensado, né? Pelo menos refletido, amparado em já alguns autores, e quem sabe uma contribuição pequena para que a ciência possa avançar. Talvez para logo ali sermos superados, ótimo, a sermos desmentidos, porque a ciência trabalha com isso, com comprovações universais, mas que sejam refutáveis, logo ali na frente, por outra pesquisa, por outra forma de conhecimento, por outra forma de análise, e assim evoluímos. Tristes seríamos se ainda as teorias de Ptolomeu fizessem parte da existência humana. Se não fosse Copérnico, se não fosse Galileu Galilei, pela sua comprovação dos astros, pelos seus métodos, pelas suas, como é que se diz aquele instrumento, pelo astrolábio, pela navegação, pela luneta, pelo, como é que se diz, telescópio. Graças à ciência, estamos num patamar bom.
mas temos ainda que avançar em muitos princípios, tanto na saúde, no bem-estar e principalmente na defesa da nossa casa, do nosso oikos, que é o nosso planeta. Os desafios são muitos, porque como é que podemos conciliar avanços tecnológicos, progresso, ciência, tecnologias, sem a destruição completa da principal espécie que aqui vive, que é o homem. Depois, toda a cadeia, né? Todas as nossas relações de animais que convivem com o ser humano e que têm os mesmos direitos de usufruir desse planeta, nas águas, na terra e no ar. É um grande desafio. Então a ciência política, vocês sabem disso, vocês têm essa compreensão de que é objetiva, ela é concreta, ela trabalha com aquilo que temos, análises racionais sobre os fatos, técnicas, perfeito? Mas até que ponto, professor, nós poderíamos dizer que há uma separação nítida entre as duas? E aí eu fecho esse argumento dizendo assim, a relação com a ciência política é estreita. É estreita. Por quê? Porque é difícil estabelecer uma nítida linha divisória entre uma e outra e dizer, onde é que termina a ciência política e começa a filosofia? Quando é que começa a filosofia e termina a ciência política? É o vice-versa. Onde termina a competência do cientista e começa a do filósofo? Alguém saberia me dizer? Não acho que seja muito estanque, não acho que seja muito um fosso muito grande. As duas investigações, na verdade, constituem um contínuo. Não se pode pensar em pesquisa em ciência política que não se coloque o problema do conceito do que é política. E para apresentar esse conceito, nós utilizamos o conceito filosófico de política. Portanto, da delimitação mesma do próprio campo de pesquisa, nós precisamos também de racionalidade. Bom, mas não se pode tampouco pensar em uma análise do conceito de política e que não considere os dados também recolhidos, os fenômenos examinados pela pesquisa também factual. E também podemos fazer filosofia a partir daquilo que temos. Podemos pensar filosoficamente a partir dos dados. Para fechar o argumento, eu acho que elas são concomitantes, são complementares, são ciências mais, claro, filosofia mais antiga, mais fundamentada, mas ambas me parece que são bastante importantes e complementares. Ponto 2. Vou trazer sempre vocês para filmar, porque daí vocês não falam. Antes a aula era tão participativa, né? Agora. Bom, o ponto 3, eu gostaria de elencar alguns pontos aqui. Na verdade, o fundamento da República de Platão ela está situado no Kalagatos, né? Que significa a formação desse homem bom e esse homem belo. Na verdade, nós estudamos aqui, vocês discutiram comigo, que a República talvez seja a obra mais construída, mais elaborada de Platão, que chegou até nós, e a República, na verdade, não é uma obra de direito político ou administrativo, né? A República não pode ser considerada uma obra de legislação e muito menos de política. Eu tinha essa ideia equivocada, que a obra República era uma ideia de política, de uma república, de um Estado ideal, mas me parece que ele pode até ter esse foco, mas ele é mais profundo. Pelo menos não nesse entendimento que nós temos hoje de Estado mais contemporâneo, né? Muito pelo contrário. Bom, não parte de um povo histórico, isso aqui é claro, né? Dizem que Platão foi convidado por um rei tirano de Siracusa para meio que assessorar, assim, mas ele não teve, a experiência não foi muito boa, dizem os historiadores, que ele logo desistiu, que ele queria meio que implementar as ideias, né, filosóficas naquela experiência concreta, mas não servia muito, né, para colocar em prática. Não trabalhou a partir de Atenas, não participou a discussão de uma república ideal a partir de Esparta, nada disso. Não há a mínima alusão aos fundamentos concretos do Estado. Essa é uma leitura minha,
do Werner Jäger, que eu não tenho outra por enquanto, só colega, só para dizer assim que esses argumentos eu estou tirando do Werner Jäger, que eu achei para mim muito legal. Eu não tinha, me enriqueceu bastante. Por isso que o tempo que eu digo para vocês, Werner Jäger, esqueci de citar aqui, é uma obra fantástica para entender assim a filosofia antiga. Se vocês tiverem tempo, um interesse na vida, um pouquinho mais para frente, tempo, né? Ajuda muito para a gente ter essa compreensão. Bom, na verdade, ele faz uma certa forma de uma investigação das formas de governo, mas o Estado de Platão versa, em última análise, sobre a alma do homem. Alma do homem. Essa é a preocupação. Que homem é esse que eu estou formando, que a polis está formando? Será que esse homem, ele tem areté? Ele tem virtudes? Ele tem sofrosine, sabedoria? Ele evita a híbris, que é a desmedida? É esse homem concreto que Platão está preocupado, que possa administrar com competência essa cidade. Como o problema da justiça brota e como se desenvolve a partir desse Estado administrado por reis filósofos, com sabedoria, sendo protegido por guerreiros e sendo sustentado, claro, por escravos, porque ele legitima essa questão. Então, ele defende a Kalagatia. Kalagatia significa o homem bom e belo, o homem com dever de cidadania, em outras palavras, o homem cívico. Platão não refuta por completo os mitos, porque diz que a partir dos mitos é possível racionalizar. Por isso, o mito no seu conjunto representa sim uma ficção, apesar de encerrar também uma parte de verdade. Por isso que toda mitologia a gente pode sim abstrair nessas histórias ficcionais um ensinamento ético, uma mensagem subliminar de como a sociedade pode se organizar e pode reger-se. Vocês já leram porventura a história do Sófocles, que era um dramaturgo do século IV antes de Cristo, chamado a Antígona? A Antígona está bem claro que é uma das filhas do Édipo com a sua mãe Jocasta, que ela enterrou o Polinices, né, o seu irmão, que se digladiou com seu outro irmão e acabou falecendo. E ela, contrariando as normas legais do Estado, ofereceu serviços funerários ao irmão, contrariando quem, porventura, lutasse contra o rei que estava no poder, seria castigado e não receberia as honras funerárias. E ela foi lá e deu. Então, o aspecto público da lei e do privado, ela entra muito bem na mitologia. Ela entra com uma mensagem que a gente pode abstrair daí. Assim como o anel de Giges, assim como o mito da caverna, Platão, vocês percebem que não refuta por completo a mitologia. Muito pelo contrário, a mitologia é um instrumento, é uma arma para chegar a uma certa racionalidade. E por que não dizer, né, Bárbara, que na modernidade, na pós-modernidade ou no contemporâneo, Freud, a psicanálise, muito utiliza, né, dos mitos para chegar a certas conclusões. É uma importância muito grande. Então, para terminar a paideia do Platão, da República, na verdade,
o problema central da República é a formação integral do homem. Platão deixa bem claro isso. O que é a paideia? É a formação integral do ser humano. É esse homem que se forma de corpo, mas também se forma de alma. É o culto ao corpo, a sua beleza, mas também o culto à racionalidade, a poesia, a música, ao esporte, a alimentação, ao sono. Tanto é que o Werner Jäger, o último livro, ele se dedica a estudar a alimentação, o sono e os aspectos físicos do homem grego. A importância de ter aquela frase que muitos já ouviram, mente sana, advém também de um corpo sano. Que bom seria que hoje nós pudéssemos exercitar o corpo físico através de exercícios, de caminhadas, em salas de musculação, mas também pudéssemos exercitar a nossa mente através de uma boa educação, uma boa racionalidade. Me parece que hoje o que é mais importante é malhar os músculos, ao invés de malhar os cérebros, né? Os neurônios, para ter um bom pensamento, para a formação do homem integral. Então nunca esqueçam essa ideia. A paideia é a formação do homem bom, a formação do homem belo, do homem justo, do homem com areté, para poder administrar a cidade. Perfeito? Bem rapidamente, talvez essa ideia aqui, a discussão sobre o amor, ela é muito pertinente, porque ele faz essa discussão na obra O Banquete, onde se reúnem médicos, poetas, políticos e também pensadores, filósofos, para discutir um tema, claro que é uma alegoria também, é uma obra alegórica, né, do Platão, e que a discussão era exatamente essa: o que é o amor? Então, se eu não me engano, a reunião acontece na casa do Agatão, que é um poeta que havia recebido um prêmio, uma condecoração, e aí se reuniram para fazer um simpósio. Nunca esqueçam que a palavra simpósio do grego significa aqueles que se reúnem para beber, reunidos para beber e discutir. Simpósio. Então, nesse simpósio, começaram a discutir. Um dizia que o amor. Teve gente que discutia que o amor é o Deus primordial, aquele lá que esteve lá na origem, no exílio, lá na teogonia. O amor é aquele criador de tudo, aquele que impulsionou Urano a fecundar Gaia, o amor primordial. E aí começou a discussão. Pausanias disse que o amor já é, de uma certa maneira, amar os iguais. Pausanias pode dizer que é um amor homossexual. Diz o Pausanias assim que um velho sábio não aprende, não ama um jovem estudante porque não consegue absorver nada desse jovem, porque ele não tem o que passar. Dois velhos sábios também não aprendem um do outro porque ambos já sabem tudo, então não há amor entre eles. Não há amor entre um homem e uma mulher, porque a mulher, na concepção grega, ela não chega à racionalidade. E ele diz que o amor só se dá nem entre dois jovens, porque entre dois jovens são amores muito simplórios e muito... O amor, diz Platão, aliás, pela boca do Pausanias, que é o amor entre um velho sábio, o amor homossexual,
entre um velho sábio e um jovem estudante mancebo, que ambos são capazes de aprender um do outro. Então, você vê que a discussão sobre o amor em Platão é uma discussão das várias formas de amar. Não há uma forma de amor, há várias formas de amor. Mas o discurso mais central no banquete, ele vem do Aristófanes, aquele mesmo que escreveu As Nuvens, que ridicularizava o Sócrates, que o Sócrates era um cara lunático, mundo da lua. E o discurso mais bonito, que é muito central aqui no banquete, é que ele conta o mito do andrógeno. Diz Aristófanes que existiam 3 tipos, 3 seres, 3 espécies, que uma formada de uma bolota, que uma cabeça com 2 faces, com 4 braços, 4 pernas e um sexo. Homem era a primeira espécie. Depois teve outra espécie, mulher, com uma cabeça, 2 faces, 4 braços, 4 pernas e um sexo. Mas teve o ser andrógeno, que era um homem e uma mulher. E diz Aristófanes que esses seres, essas espécies, pecaram contra a híbris. Híbris, o que é do grego? Sempre a desmedida. A híbris sempre é se colocar contra a natureza, confrontar as divindades. O que eles fizeram? Nós temos poder, nós podemos saltitar, nós podemos subir um em cima do outro, e assim pensaram e fizeram. Subiram até o Monte Olimpo para espiar os deuses, para ver o que os deuses estavam fazendo. Mas foram descobertos pelas divindades. Aí Zeus reuniu os seus irmãos. O que vão fazer com esses seres intrusos, curiosos? Uns sugeriram assim: vamos matar essa espécie, destruí-los. E outro disse assim: não vamos matar. Afinal de contas, quem vai fazer sacrifícios para as divindades? Nós precisamos de alguém que pague dízimo, nós precisamos de alguém que faça romarias, nós precisamos de alguém que nos dê louvor. Então, deram a possibilidade da vida, mas amputaram, lhe impuseram a amputação. O que é amputação? Aquele mesma espécie de homem, eles dividiram ao meio, assim como divide um ovo cozido. Diz Aristófanes, aquele que era mulher também foi dividido ao meio. E o ser andrógeno, homem e mulher, também foi dividido ao meio. E aí entra a discussão do Aristófanes que amor, em Aristófanes ou em Platão, é a separação. Amar em em Platão, é desejar aquilo que tu tinha e não tem mais. Em outras palavras, é você buscar e catar desesperadamente a tua cara metade. A tua cara metade pode estar do teu lado, mas pode também estar lá no fim do mundo. E você passa a vida inteira procurando. Quando tu acha que é aquela tua cara metade, ao se aproximar, e ela já não é mais. Aí você consegue. Então, em Platão, depois Sócrates vai tomar a palavra e vai ratificar. O amor é o amor da separação, é o amor sublime, é amar a forma de amor perfeito, é amar aquilo que não existe, diz Sócrates, diz em Platão. E o amor é filho da pobreza, da pênia e do Poros, né? Poros era o deus da riqueza, foi convidado para uma festa e viu Poros se embriagou e a pênia estava lá por lá de fora, a pobreza estava mendigando, e disse: eu vou deitar com aquele cara. E assim fizeram. Pênia se aproxima do Poros, tem uma relação e nasce o Eros, nasce o amor. Filho da riqueza, da soberba, mas também filho da mendicância. Então, o amor em Platão é o amor por aquilo que você não tem. É o desejar algo que você não tem. É a dor da separação, da ausência. É um dos discursos mais lindos da filosofia, é o discurso em Platão. Amor, separação, amor, desejo por aquilo que você não tem.
Mas depois existem outras formas de amor, tratadas também pelo Aristóteles, na Ética Nicômaco, que é o amor filia. O amor filia não é o amor pela ausência. Aristóteles vai dizer que o amor é se alegrar por aquilo que você tem, então pela amizade, e o amor diferente depois, que vai ser tratado pelo amor cristão. Engraçado que essa imagem que apresenta aí é a imagem mais aproximada de Jesus de Nazaré, para a surpresa de muitos que acreditam que Jesus de Nazaré é aquele Deus loiro, ator norte-americano de cabelos longos, brancos, de olhos azuis. Na Palestina, essa pessoa mais aproximada seria morena, de olhos esbugalhados, barba, seria Jesus, que prega, e aqui sem fazer nenhum tipo de juízo da religião, da importância de acreditar em Deus ou não, mas do respeito a uma pessoa que pregou um outro tipo de amor em sua rápida transitar por esse mundo, pregando um amor que nós chamamos de ágape. Ágape é o amor caridade, é o amor que você não chora pelo outro, você chora com o outro, você se diminui para que o outro possa ser. Então uma discussão aqui é muito interessante. Não é o amor erótico do desejo, não é o amor amizade, mas é o amor caridade, é um amor muito mais profundo, uma discussão muito legal. Perfeito? O quinto argumento, pois não. Qual seria então a relação e a importância do amor para a questão política? Aqui eu trouxe de uma forma mais assim de uma discussão que poderíamos até perceber que de uma forma maior dentro da política nós nos encaixaríamos mais no amor, boa tua pergunta, no amor mais caridade, né? Porque se você vai participar da política dentro do amor erótico, o amor erótico sempre é instrumental. O amor erótico é sempre instrumentalização do outro, no aspecto de tirar um proveito de um desejo pelo outro. O que nós temos numa política? Uma política num aspecto mais de um amor, caridade, de uma construção de um coletivo. Talvez seja por aí, não sei. Mas eu trouxe mais de uma forma assim de dizer que existe essa obra, né, para a importância da filosofia política. Então seja a teoria ou seja a praxis política que vai em ponto do amor ágape, está de alguma forma se inspirando e mimetizando a tradição cristã. Uhum. Que ela vai de uma certa forma influenciar todo um pensamento depois que vai vir na Idade Média, que você vai ter uma ideia de que o amor de Deus, a cidade de Deus, ela vai se impor à cidade dos homens. A cidade dos homens é permeada de vícios, de enganos. Claro que uma visão aqui agostiniana, ela é quase uma visão platônica. Eu sempre me pergunto até que ponto nós somos cristãos ou somos platônicos, porque Santo Agostinho ele bebeu na fonte teórica do platonismo. E o que ele fez na cidade de Deus e cidade dos homens? Em certo sentido ele mudou o mundo inteligível platônico para o mundo da cidade de Deus, e o mundo sensível de Platão ele colocou cidade terrena. Ele tem a mesma compreensão. Então esse amor da caridade, esse amor, ele está dentro de uma lógica dos mandamentos, uma lógica da felicidade, uma lógica da justiça, uma lógica filosófica do ordenamento desse mundo, pregado, claro, pela instituição igreja.
Então é um amor não do egoísmo, é um amor pelo outro. Então é toda uma ideia construída a partir de Santo Agostinho do amor caridade, que não é egoísta. Então tem uma percepção de um fundamento do amor ágape, né, que tu fez me lembrar, sim, que tem uma proximidade com outra forma posterior de política, que é medieval, que vai perdurar no mínimo 1000 anos. Esse amor ao cristianismo, amor a Deus, o respeito para ser feliz. Simples, ame. Ou justifica-se a partir da igreja, do amor, a legitimação do poder, porque, queira ou não, o cristianismo entra dentro do império como uma seita clandestina e depois se torna uma religião oficial. 313, Constantino dá liberdade incondicional aos cristãos. 370, Teodósio assina a Igreja Católica Apostólica Romana como igreja oficial. Claro, com o final do império, a igreja se torna instituição. Unidas ao Papa, aos reis, o Papa cuidando mais das questões espirituais, unida ao rei, cuidando mais das questões temporais, e assim vai. Carlos Magno se autocoroa, né, Papa. Então, 2 reinados, 2 papados, um em Avignon, o outro em Roma. Então é um poder só unido em 2, poder espiritual e poder papal. Então não sei se eu consigo para ele. Bom, o fim último então da ideia do amor, a discussão do amor a partir de Platão. Depois nós falamos sobre Aristóteles. A felicidade como fim último é a política. Na verdade, a política é considerada um dos primeiros retratos sistemáticos sobre a arte e a ciência de governar a polis. Como é governar? Aristóteles, para ele, a política é uma continuidade da ética. A ética é mais uma questão pessoal, de como você age de uma forma pessoal, e a política é o cuidado, o relacionamento com a sociedade. Ética e política para Aristóteles, elas são uma continuidade aplicada a uma vida pública. A ética se torna política quando ela é tratada como bem-estar público. O bom homem administrará bem a polis, será feliz na polis, e a polis garantirá a vida boa. Não apenas, diz o prelô, uma vida, viver, porque viver, até os escravos vivem, diz Aristóteles, mas ao Sein, não é apenas Sein, né? Mas ao Sein, viver bem. Quem te dá essa possibilidade? A polis. A polis te dá essa possibilidade de viver bem, porque a polis absorvia o indivíduo. A polis era maior que o indivíduo. A polis era garantidora da felicidade. Por isso, a aposta de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, já vivendo os momentos finais da democracia e também, por que não dizer, vivendo os momentos finais da polis, que depois ela será destruída. Aí não temos mais a polis, aí vem as escolas helênicas, cada um vai ter que meio que se virar para encontrar o seu caminho. Aristóteles considerava essa investigação fundamental, pois para eles a polis é uma criação natural do homem, mas também é por natureza um animal social e político. O conceito grego de política, como esfera de realização do bem comum, se tornou um conceito clássico e permanece até nossos dias. Aquela palavra, reforço aqui para vocês: política, bem comum. Era entendido a política a partir da etimologia como bem comum. Portanto, hoje, quando a gente falar em política, nós vamos dizer bem comum. Essa é a etimologia. O Aristóteles também afirma que o homem é, por natureza, esse ser sociável
e precisa sobreviver entre os seus pares, não pode ficar completamente isolado de seus semelhantes. Ninguém é uma ilha. Constituída por um impulso natural do homem, a sociedade deve ser organizada conforme a natureza do homem. O que deve guiar, então, a organização de uma sociedade é a busca de um determinado bem correspondente aos anseios dos homens que se organizam. E o bem final é a felicidade. Perfeito? Aristóteles, contribuição muito legal. A obra política, ser sociável, as formas de governo, muito bom. Terminou a polis. E agora? Império Macedônio, Alexandre, domínio. Vieram as escolas helênicas, da filosofia helênica. Não tão organizadas, mas nós temos aqui, eu cito 3, cínicos, epicuristas e estoicos, mas também temos os céticos e os cirenaicos. 5 escolas que começam no século II antes de Cristo, mas vão até o século III, quase, depois de Cristo. Os estoicos principalmente, né? Com Marco Aurélio, por exemplo, o grande imperador era estoico, como Cícero, como outro Sêneca, todos estoicos, escolas filosóficas. Mas agora não é a política ética que vai orientar. Agora, aliás, não é a ontologia do ser de Platão, de Aristóteles e de Sócrates que vai orientar, mas sim a ética, a boa conduta, como os homens devem viver e viver bem para serem felizes. Então, o primeiro pensador aqui é Diógenes, da escola cínica. Qual é o ensinamento dos cínicos? Primeiro, que eles são herdeiros diretos das escolas socráticas. O Diógenes era o Cleantro, acho que é o discípulo, desculpe se eu errei aqui, mas ele é o pai dessa escola, era um cara que era discípulo do Sócrates e viu Sócrates morrer. Depois ele fundou a escola cínica. Mas nós conhecemos os cínicos mais por Diógenes, chamado cínico. Cínico vem de quinos, não é cínicos hoje do cinismo contemporâneo. Não é essa escola, não tem nada a ver com o cínico hoje, que é o dissimulado, que é a pessoa que quer dizer uma coisa e diz outra. Não. Os cínicos eram pensadores que defendiam o quê? Primeiramente, a austeridade de vida, a frugalidade, a vida simples. Dizem que Diógenes viveu a vida toda com uma única túnica. Mas, essencialmente, eles eram contra as convenções sociais. Tudo que a sociedade prega, como dormir em uma cama, casar, o que é uma convenção? Hoje nós teríamos de votar, uma convenção, uma norma, pagar tributos, absolutamente nada. Então eles eram cosmopolitas, eles não tinham uma nação, eles eram do mundo, andavam de cidades em cidades. Uma figura muito interessante, que cinismo vem de kinos, que significa cão. Por isso que sempre vai ser retratado o Diógenes com uma lanterna na mão, com um barril, porque ele morava na praça pública, dentro de um barril, e um cão, quinos, cão, e se alimentava de migalhas. É muito interessante essa escola dos cínicos, da contraposição às normas, contraposição às regras sociais. Poderíamos hoje viver dessa maneira? Seria difícil, de uma forma totalmente anarquista, de uma forma, os hippies talvez dos anos 70, 60, 70, poderiam estar mais próximos daquilo que os
contraventores das regras antigas viviam. Uma vez o Marco Aurélio ficou sabendo que tinha um pensador chamado Diógenes, perdão, não é o Marco Aurélio, é o Alexandre Grande, que conquistou o mundo, e aí chegou para o Diógenes e disse assim: o que tu queres? Peça-me tudo que eu te dou. E o Diógenes disse assim: nesse momento eu não necessito de nada, só quero que tu saias da frente, que tu estás me fazendo sombra do sol. E o Alexandre saiu cabisbaixo, dizendo assim: olha, se eu não fosse o Alexandre, eu gostaria de ser o Diógenes. Poderia dizer: eu gostaria de ir uma cavalgada, eu gostaria de conquistar o mundo contigo. De nada. E perguntado uma vez do que ele fazia com uma lanterna acesa em pleno dia, ele disse que estava procurando o que era um verdadeiro homem, a essência do ser humano, que é uma pergunta filosófica. Por isso que ele andava simbolicamente com uma lanterna acesa em pleno dia na praça pública. Então, se masturbava em praça pública, faziam relações sexuais entre eles, completamente ignorando as normas da sociedade da época. E deles aprendemos a frugalidade, a vida simples e a contraposição às regras sociais. Muito interessante. Os epicuristas já são outras formas de pensadores, de Epicuro. Na verdade, eles partem mais do princípio da busca do verdadeiro prazer. Mas, diferentemente do que nós imaginamos, o verdadeiro prazer não está na bebida, não está na comida, não está no poder, não está nos prazeres do hedonismo, da hedoné, né, dos prazeres sensoriais, mas ele diz que os verdadeiros prazeres são os prazeres imutáveis, não são os prazeres sensoriais. Os prazeres imutáveis são os prazeres que advêm de uma boa leitura, de uma reflexão, de uma amizade e de sabedoria. Então é muito simples a ideia dos epicuristas para a vida feliz. A vida feliz para os epicuristas se resume em ter saúde, ter amizade e ter reflexão, e ter pensamento, né? De forma alguma eles se contrapõem ao medo da morte. O medo da morte para eles, a morte é uma forma, dizem que as pessoas que melhores vivem filosoficamente são aquelas pessoas que melhores aceitam a morte faz parte da natureza humana, não há o que temer, nem temer a morte, diz Epicuro, nem temer os deuses, porque os deuses, se eles existirem, diz Epicuro, eles não estão preocupados com a natureza humana, eles estão preocupados com outros conflitos entre os deuses em outras esferas, e que seria muita pretensão, diz Epicuro, que se os deuses estariam preocupados com o Djalma, com o Pedro e com o João, o que ele está fazendo aqui nessa terra, ou deixando de fazer. Então não há preocupação nem com a morte, porque vida não se encontra com a morte, que são duas razões, são duas situações completamente opostas. Enquanto tu vives, tu não morres, enquanto tu morres, tu não vives. Então não há o que temer, uma em relação à outra. Muito interessante a escola, né, epicurista. Os estoicos já são aqueles que, primeiramente, você deve aceitar, se resignar com o sofrimento, com a dor. Faz parte da natureza humana a dor. Tem questões que nós podemos mudar, são passíveis de mudança na vida, e aí você pode sim se preocupar com isso, mas tem questões na vida que são imutáveis, que eu não poderei mudar, então não posso me preocupar com aquilo que não muda. É aceitar. Euclides da Cunha sempre citou nos Sertões que o sertanejo, enfrentando os seus inimigos de uma guerra fratricida do povo desenvolvido do litoral, chefiado por tropas até sulinas para destruir os jagunços, Euclides da Cunha assim diz que o sertanejo aceitou, lutou
de uma forma estoica até o fim. O estoicismo prega isso, então, que não é possível mudar o destino, que você tem que resignar-se e aceitar a dor até o fim. Então, a morte do meu filho está planejada, se assim ocorrer faz parte, não há o que mudar, então eu tenho que aceitar. Vem de estoapoi, que aqueles que se reuniam no pórtico para filosofar. Depois tem os céticos. Os céticos, na verdade, eles pregam a epoqué, que seria a indiferença. O nome mais de um líder mais é Pirro. O sexto empírico, me parece que é um dos mais importantes também, posterior discípulo, que eles pregam que não existe a verdade, que você não precisa se meter nas coisas, a tua opinião, se você dá ou se não dá, não vai mudar em nada o curso das coisas. Então eles preferem ficar indiferentes. Conta a história de que uma vez um discípulo da escola cética, passando por um caminho, visualizou o seu mestre na sarjeta, que tinha quebrado uma perna, e o seu discípulo olhou e ficou completamente diferente, e depois ele foi condecorado pelo seu mestre, dizendo que o discípulo, esse sim, havia aprendido a lição dos céticos, que é a indiferença completa em relação aos fatos da vida. Indiferença é a palavra correta. Então, só para vocês perceberem que existiram esses grupos dentro da época, né, do helenismo. Esse grupo aqui já é a expansão da cultura helênica para o mundo. Helênico vem de Helen, que foi o primeiro nome dado, não era Grécia, o nome dos primeiros gregos era Helen, atribuído a um acho que é um rei mais antigo ainda, por isso que helenismo vem de Helen, primeiro nome grego. Perfeito? Então aí está. Então, primeiro, contra as convenções, céticos, cínicos. Segundo, maximizar os verdadeiros prazeres. Terceiro, aceitar o destino, aceitar a dor, com resignação. E terceiro, a epoqué. Quarto, a indiferença. É bom lembrar que as escolas, pelo menos duas, não morreram, né? Se nós pegarmos os chamados epicuristas e os Utilitaristas modernos também, né? O pessoal tem a maximização do prazer, né? Essa questão. Mas tem um italiano radicado nos Estados Unidos chamado Massimo Pigliucci, né? Que é um histórico neo-estoicismo, está escrevendo muito sobre neo-estoicismo. Legal. Ética e neo-estoicismo. Vamos seguir esse cara. Ele é das redes sociais também. Eu vejo que ele tem Twitter e coisa. Como é que é o nome do autor, cara? Máximo Pigliucci. Pigliucci, né? Máximo. Vamos atrás, depois vamos, escreve. Ele escreve sobre um monte de coisa, né? Teologia da ciência, etc. Mas é um neo-estoico, neo-estoicismo, né? E é muito considerado. Né? E temos desses céticos, nós temos o nosso famoso Oswaldo Porchat, né? Pereira, né? Escreveu O Mundo Comum e Ceticismo, né? Que é um livro onde ele defende o filósofo como um homem comum. E que voltando a essa origem da epoqué, da não verdade, né? São duas escolas que estão aí, né? Não ficaram apenas na história da filosofia, né? Elas vêm frutificando. Né? Perfeito. O epicurismo também tem a
depositário do epicurismo é a tradição materialista. Spinoza, importantíssimo do iluminismo, e o próprio Marx. Além da tradição. Para o Marx. Além da tradição utilitarista, se baseia no princípio do prazer e da dor como o Bentham, né? Como os mestres da humanidade. Perfeito. Bom, perfeito. Essas escolas, então, de uma certa forma, estão... E por que não dizer que o próprio cristianismo também, né, tem essa tese também que muito se apossou da escola estoica, né, essa questão do sofrimento, da resignação, da imortalidade da alma. Os estoicos dizem assim que com a morte você não termina, né? Alguma coisa será útil da tua fragmentação ou a desfragmentação do teu corpo, com os átomos que tu ficarem por aí, será útil para alguma coisa da natureza. Então eles têm essa percepção de que você nasceu dentro de um cosmos, que você dentro de uma certa organização, e com o fim desse aspecto material, será útil para aquilo que a natureza precisar. Então, o sentimento da imortalidade da alma também é uma coisa que está ligada ao cristianismo posterior, né? Então, elas vêm concomitantes aí. Elas vêm antes do cristianismo, mas depois também, né? Então, há pessoas que dizem aí que uma herança cristã da aceitação da dor, da resignação, da imortalidade da alma, tem muito da escola estoica também no cristianismo. Muita mentalidade disso aí. Perfeito? Mas é só uma ideia para a gente... Pois não? Essa parte do senhor. E há recentemente também o Jardim do Epicuro. Jardim do Epicuro. O mestre Olavo de É Carvalho. uma obra? Sim. O Jardim de Epicuro, do Olavo de Carvalho, é para deixar registrado aqui. Eu não li, né, mas se alguém ler... O tema principal ali é o Epicuro, e o caso com o cara que traduziu uma dessas edições, os pensadores, é Américo Mota Peçanha, que foi professor de um professor meu aqui. Não é esse que é o único pensador que o Olavo reconhece? Não. Esse já morreu? Esse aí, ele relata, o início do livro, ele relata. O Thiago, vou deixar registrado, ele não quer revelar que ele leu as obras do Olavo de Carvalho. Não, é tranquilo, pode... Ele viu o Peçanha, que ele chama de Peçanha, no museu lá, o cara fazendo comentários de algumas obras, né? Diz era um pedantismo tão grande, uma obsessão que perturbou ele começou a escrever. Ele levantou de madrugada e começou a escrever. E nós temos muito professor que foi aluno do Peçanha. Nossa, né? Isso eu não conheço. É um cara muito inteligente, mas que não deixa de ser assim, ser um pouco pedante, mas não simplesmente negativo. Esse aí eu vou cortar, viu? Tem bolsa, né? Tem bolsa ainda com ele ainda. É bolsista. Era bolsista. A partir de agora não é mais bolsista. Perfeito. Mas é uma contribuição muito legal. Bom, eu vou só terminar 2 argumentos aqui para a gente fazer um intervalo. Se eu pudesse indicar aquelas... para ver como a leitura desses filósofos é gostosa, assim, né? Pegar o Sêneca, as cartas a Paulino, aquilo lá é... Porque são cartas mesmo, né? São epístolas, né? São obras epistolares. E de fácil acesso, assim, parecia aquele didatismo, sem nenhum pedantismo, né? Sem nada, né? E é bom de entender, né? Pra mim, me parece assim, é uma autoajuda um pouquinho melhorada. Assim. É. Por isso, Ricardo, nessa tua ideia, esse autor que eu até, deixa eu ver se eu... eu boto aqui, ó, tá aqui ele, ó.
Cara, se vocês querem ler uma obra bonita, boa, simples, para entender filosofia antiga, Pierre Hadot, A Filosofia Antiga. É um livro desse tamanho, assim, grossinho, mas tu não quer terminar ele, tu quer ir e voltar. Quer ir e voltar por quê? Porque ele explica exatamente de uma forma... O Pierre Hadot é um pensador francês, não tão filósofo, mas ele é um filólogo. Filólogos são aqueles que estudam as raízes, né, das palavras, eles são muito meticulosos, né, profundos. Ele é contemporâneo do Foucault, eles tiveram alguns embates, então, o Pierre Hadot, falecido, né, contemporâneo, e ele escreve essa obra aqui, até tem em domínio público, se vocês conseguirem baixar, tem em domínio público também. Ele parte do princípio que essa ideia da filosofia antiga, eles não eram filósofos canônicos, abstratos, de uma certa forma distantes da realidade, como nós somos hoje, modernos e contemporâneos. Se você for fazer uma disciplina aqui com os nossos colegas da filosofia, o Thiago tem essa experiência, é uma filosofia essencialmente canônica, abstrata, de uma forma muito... Aí você fica muitas vezes num capítulo ou num trecho de uma obra de Kant, de Hegel, sei lá, do Wittgenstein, a vida inteira, e você domina essas linguagens para meia dúzia e você fica nessa discussão. Até que ponto isso é bom, isso é ruim? Talvez não estou fazendo juízo de valores. Existe. Hoje, talvez nós sejamos mais professores de filosofia do que propriamente filósofos. Porque esses pensadores aqui antigos, o Pierre Hadot tem essa tese, é uma filosofia com um exercício espiritual. Claro, espiritual não no sentido aqui religioso, né, para a igreja. Não, espiritual no sentido assim de que ele ajuda a você viver melhor. Se você pegar Sócrates, Platão, Aristóteles, principalmente esses caras aqui, eles botavam o capuz, eles eram filósofos propriamente ditos. Eles não filosofavam, eles viviam a filosofia. Mas como é difícil nós, hoje contemporâneos, salvo um Pepe Mujica, talvez seja um grande pensador, filósofo vivo, político, mas filósofo, mas sábio. O que ele tem na vida? 4 hectares de uma chácara, um Fuca 76 azul, 15 anos preso, 7 anos dele dentro de uma solitária, escura, uma cadela cega que morreu há pouco, e as palavras desse homem, a simplicidade desse homem, isso é um sentido de filósofo, de viver filosofia. Agora nós aqui não estamos bonitos, né? Aqui tranquilo, abstraindo ideia, e achamos que estamos fazendo o máximo ainda, né? Aí termina a nossa aula, vamos para nossa casa na chácara, ou vamos sei lá para onde. E aí, isso não é ser filósofo. Filósofo é aquele que vive. Então Pierre Hadot, com essa obra aqui, ele trata o pensamento antigo como um exercício espiritual, que ajuda a viver bem, que ajuda a ser uma vida boa, né? Então, eu cheguei a ele pelo Luc Ferry. O Luc Ferry é um pouco herdeiro dessa tradição aí. Tem aquelas 2 obras do Luc Ferry, Aprender a Viver 1 e 2, né? Que um trabalha a questão dos mitos e outra trabalha a questão da filosofia antiga. Obras também que você lê assim com um prazer mensurável. Aprender a Viver 1 e 2. Luc Ferry se escreve L-U-C Ferry, 2 R's, Y. Ele foi ministro da cultura, eu acho que do governo francês, aí aquele que quis abolir, ele aboliu, na verdade, as burcas, né? Essa questão da separação entre a religião e o secularismo, né? Na França. Se quiser entrar para a França, lá todo o Oriente Médio, tranquilo, mas aí você tem que se adaptar à cultura francesa, né? Então, Luc Ferry lutou contra isso. É um pensador, um filósofo jovem, tem uns 60 e poucos anos. Eu cheguei a ele com essa ideia. Bom, só para terminar esse argumento, para a gente depois fazer um intervalo, o pensamento, na verdade, político da Idade Média. Então, nós temos aqui, como eu já falei assim, na Idade Média,
o desenvolvimento do cristianismo e o esfacelamento do Império Romano, a igreja começa a se consolidar. Essa mesma igreja que lá no início, dentro do Império, era uma seita clandestina, feita de escravos, ela começa a se formar dentro do Império, núcleos, né? Você pode ler assim a carta de São Paulo, aquele que era um romano até um tempo, depois cai do cavalo, se converte, cai do cavalo é uma forma de expressão, né? Se converte, né? Muda de direção, e ele vai ser o grande, junto com São Pedro, São Paulo, os grandes estruturadores dessas comunidades cristãs dentro do Império. Vocês leem o Novo Testamento, leitura da carta, né? Epístola de São Paulo aos Gálatas, aos Efésios, aos Tessalonicenses, aos Romanos, aos Gálatas, aos Coríntios, né? São todas comunidades tradicionais, pequenas dentro do Império, que começam a disseminar de cristãos, né? Aqueles deuses politeístas gregos e romanos começam a serem trocados por um Deus que prega o amor, que prega a imortalidade da alma. Então o cristianismo começa a surgir dentro do Império como uma religião clandestina e depois passa a ser uma religião oficial e se constitui a igreja como uma grande instituição cristã dentro do Império por 1000 anos, por que não dizer até hoje, até os nossos dias, né? Então nós temos Santo Agostinho, um exemplo clássico da cidade de Deus, da comunidade cristã, da cidade dos homens, da comunidade política. Ao longo da Idade Média e em parte da Idade Moderna, ocorre uma aliança entre o poder eclesiástico e o poder político. A Idade Média toda ela será uma visão teocêntrica, uma visão vertical do homem, na arte, na política, na escultura, na música, no canto gregoriano, tudo inspira, né? Notre Dame, agora que incendiou, ela tinha características claras de um aspecto gótico, né? O que é o gótico? Ele se contrapôs à escultura românica. A escultura românica é uma escultura pesada, forte, né? A arte gótica é construções leves, suaves, pontiagudas, vitrais, claros, né? Quanto mais perto de Deus, mais alto, né? Essa visão do aniquilamento desse homem material mundano, né? Um homem bem pequeno para que a alma pudesse estar próxima de Deus, né? Tudo inspira a Europa medieval um pouco dentro dos mosteiros, das igrejas, da arte, da cultura, o aspecto do sagrado, o aspecto da religião. E perdurou por muito. E isso justificou muitas atrocidades, inclusive conquistas em nome de Deus, né? Cruzadas, 1, 2, 3, 4, né? A conquista do Santo Sepulcro e assim por diante, uma tentativa de expandir a Europa, de comércio, né? de domínio. Então, essa é a ideia aí. A Igreja Católica entendia que todo poder pertence a Deus. Surgiu a ideia de que os governantes seriam representantes de Deus na Terra. Então, tá aí a ideia. Ótimo, né? Que bom, né? O Ricardo aí, né? O Filho de Deus, aí não podemos se contrapor a ele, porque ele é a própria imagem divina. O rei passou a ter o direito divino de governar. Perfeito? Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente encerra aqui. Depois eu gostaria de mostrar para vocês algumas ideias aqui de cada um deles, e principalmente eu tenho um quadro muito legal aqui de comparativo entre os 3 autores que nós já estudamos. Perfeito? Vamos tomar um café. E a Cuca? Aí! Vamos deixar registrado que a Daiane, nossa aluna, trouxe a Cuca, que agora as gurias vêm para comer a Cuca. Isso, que feio. Tá bom, vou desligar aqui.